Vamos direto ao ponto nesta análise, onde vamos descobrir como entender a velocidade natural de operação da nossa mente pode nos ajudar a superar a inércia mental e, literalmente, impulsionar o nosso potencial de liderança. Fica bem claro que a chave é descobrir como nós operamos por dentro. O nosso roteiro passa rapidamente por 5 pontos. Primeiro, os 4 temperamentos. 2, a resiliência do melancólico, usando o exemplo de Moisés. 3, o embate do sanguíneo versus melancólico real. 4, estratégias práticas de produtividade diária. E, por fim, a relação entre liderança e temperamento. Começando pela primeira seção, os 4 temperamentos. Para derrubar aquele mito do líder perfeito, a gente precisa primeiro olhar para essa estrutura fundamental do comportamento humano. Os textos de origem apresentam 4 sistemas operacionais da nossa mente. As pessoas sanguíneas, coléricas, fleumáticas e o nosso grande foco aqui, as melancólicas. É interessante notar que tudo se baseia no cruzamento de elementos. O quente expansivo contra o frio reflexivo e o seco rígido contra o úmido mais fluido e adaptável. Então, qual é o detalhe principal sobre a combinação de frio e seco? O ponto crucial é que os melancólicos não são apenas pessoas quietas. A mente de quem tem esse perfil analisa absolutamente tudo, absorvendo os estímulos lá no fundo e retendo impressões fortíssimas. É como se fosse um supercomputador processando uma planilha gigantesca em segundo plano, sem parar. O que não raro acaba gerando uma baita inércia mental antes de qualquer ação. E isso nos leva à seção 2, Moisés e a resiliência do melancólico. Imagina só o peso dessa frase clássica: quem sou eu para ir até Faraó? É fascinante porque essa dúvida captura perfeitamente o que as fontes descrevem como a consciência paralisante que o melancólico tem sobre as próprias falhas. É a falta de autoconfiança materializada. Alguém com essa mentalidade olha para um desafio colossal e foca em primeiro lugar nas próprias imperfeições. Mas olha que interessante observando esse Moisés resiliente. Ele sentia a dor e a injustiça de forma profunda, mas também tinha aquela tendência de recuar para o isolamento quando ficava frustrado ou sobrecarregado. Isso prova que as maiores forças de uma liderança costumam ser, na verdade, um espelho das suas inseguranças emocionais mais profundas. A busca constante por ordem e justiça traz consigo uma cobrança absolutamente exaustiva. A grande lição que tiramos desse material é sobre redenção. A verdadeira liderança não pega um temperamento natural e apaga com uma borracha. Na verdade, ela redime e foca esses traços num propósito maior. Aquele isolamento improdutivo se transforma em intimidade, a sensibilidade paralítica vira um discernimento apurado e aquele controle rígido acaba virando um zelo focado e muito produtivo. Agora indo para a seção 3, sanguíneo versus melancólico real. Para entender de verdade essa velocidade de operação do melancólico, é super útil fazer um contraste extremo. De um lado, temos o temperamento sanguíneo, que é quente e úmido, representado nas fontes pelas reações explosivas, rápidas e extrovertidas de figuras como Pedro. Fala antes de pensar e perdoa com a mesma facilidade. Do outro lado, o melancólico, frio e seco, focado para dentro, que processa tudo profundamente antes de agir e retém as coisas por muito tempo. É um embate clássico. E também temos a comparação com o colérico, como Paulo, que é quente e seco. Embora ambos sejam considerados de natureza seca e muito rígidos, o colérico executa as coisas de imediato com uma confiança inabalável. Já o melancólico sofre com aquele perfeccionismo que paralisa, criando um planejamento complexo demais por causa de uma insegurança profunda. A ação demora para acontecer porque o cenário nunca parece perfeito o bastante. O que nos leva à nossa 4ª seção: estratégias práticas de produtividade. Bom, como é que os perfis quebram essas amarras e fazem as coisas acontecerem? Primeiro, a gente precisa entender essa tal inércia mental. É exatamente o estado de paralisia provocado pela ilusão da perfeição. É aquele ciclo sem fim de estudar mais, ler mais um livro, organizar os arquivos mais uma vez, tudo pelo puro medo de entregar algo que tenha a menor falha. Esse é o maior gargalo. A saída está na prática. O material aponta claramente como melancólicos lidam com perfeição usando metas e prazos e definem objetivos reais, superando inércia mental. São basicamente 3 passos para a produtividade 2x. Primeiro, achar um porquê focado em servir aos outros. Segundo, colocar prazos materiais extremamente rigorosos, tipo ler por apenas 1 hora cronometrada. E ponto final. E terceiro, forçar a aplicação prática imediata daquilo que foi estudado. Ah, e só para fazer um contraponto rápido, a estratégia de produtividade para os perfis coléricos é o extremo oposto. Como temperamentos definem metas reais muda muito de perfil para perfil.
Para o colérico, a saída é abandonar de vez os sistemas complexos, simplificar o planejamento ao máximo e focar na autoavaliação constante para não acabar esgotando as energias. Vamos então amarrar tudo na nossa quinta e última sessão, liderança e temperamento. A verdade é que descobrir por que temperamentos definem líderes nos ajuda a construir equipes muito mais sólidas. As equipes mais eficazes não ficam caçando um único líder perfeito e irreal, elas combinam 4 traços de líderes eficazes. Os sanguíneos trazem a conexão rápida, os coléricos garantem a execução imediata, os melancólicos asseguram a estrutura de alta qualidade e os fleumáticos mantêm a calma e a constância sob pressão. Os perfis equilibram os pontos cegos uns dos outros. A gente nota que a resiliência de Moisés contra a insegurança emocional é a prova de que não é preciso se sentir perfeitamente seguro para agir. As diferenças entre temperamentos e liderança mostram que o que realmente transforma as nossas limitações é o poder dos hábitos produtivos. A regra de ouro aqui é simples: a ação cria a prontidão. Ficar esperando estar pronto nunca gera a ação por si só. Fica então essa reflexão final para nós. Qual dos 4 temperamentos conduz as nossas decisões no dia a dia? E mais importante ainda, qual é o único hábito que será mudado hoje para conseguir aquela tão falada produtividade em dobro? Porque identificar um limite natural na nossa velocidade mental é, sem dúvida nenhuma, o primeiríssimo passo para quebrar correntes, superar amarras e alcançar o nosso verdadeiro potencial de realização.